Para começar, você poderia se apresentar, assim, do jeito que você quiser, academicamente, como pessoa, de onde veio, sua história. Certo. Meu nome é Andréa Bandeira, eu sou professora adjunta na Universidade de Pernambuco. Eu trabalho com História das Mulheres, a minha formação é em História, tanto o mestrado quanto o doutorado, eu sou historiadora, e eu trabalho com História das Mulheres, numa linha marxista, né, utilizando a transversalidade da abordagem de gênero. Eu me insiro hoje, eu me acredito hoje dentro da linha do feminismo decolonial, né, e adoto, inclusive, com postura política, né, eu me sinto inserida dentro desse movimento, mais amplamente. Trabalho na Universidade de Pernambuco e, atualmente, na Universidade de Pernambuco, eu sou professora de História e de Ciência e de Teoria Política no curso de Ciências Sociais. Sim, mais, ainda tem mais coisas. Tem mais. Tem. Então, depois tu recorta isso, né? Então, para tirar essas coisas do meio. Então, eu sou vice-coordenadora do Nacional do GT Gênero da AMPU Brasil. Eu sou líder do grupo NUPEX, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ciências Sociais da Universidade de Pernambuco. Sou vice-líder do NUPEG, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Gênero da Universidade Federal Rural de Pernambuco, junto com a professora Alcileide Cabral. Sou a coordenadora do regional, né, do grupo GT Gênero de Pernambuco. É isso? É isso. Então, é que é muita coisa, né? Mas tá bom. A gente até que está fazendo algumas coisas, e, inclusive, eu vou aproveitar, né, a entrevista para comentar com você, Amanda, que nós estamos com um projeto, podcast, né? Esse projeto, quem coordena somos eu e a Cláudia Maia, que atualmente é a coordenadora do Nacional GT Gênero, AMPU Brasil. E esse projeto, podcast, se intitula Segundas Feministas, e a gente está fazendo entrevistas tipo roda de conversa com historiadoras, né, no Brasil inteiro. Nossa, que legal. E está na plataforma Spotify, qualquer plataforma, acha? A gente vai publicar em vários lugares, desde a plataforma institucional da Universidade de Pernambuco até o Spotify. A gente vai deixar, por exemplo, para as pessoas que têm Instagram, Facebook, que participam das redes sociais, vai também ter acesso através das redes. Muito legal, vou procurar. Eu sou podcaster de carteirinha, eu estou sempre atrás, já gravei alguns também, e é minha praia. Na projeto eu até desenvolvo algumas coisas nesse sentido. Ai, que ótimo. Deixa eu te dizer, então, deixa eu te fazer inveja. Eu hoje estive com a Raquel Sayer. Eu vi, eu fiquei com inveja. Eu pensei, nossa, que chique. E era para esse podcast? Sim. Ai, que legal. No nosso podcast. Muito legal, muito legal. Então, você falou assim da sua formação, falou logo de início, marxista e feminista, agora feminista decolonial. E aí eu fiquei assim, pensando, de que momento você parou para pensar na necessidade, enquanto pesquisa, de pensar em mulheres, feminismo, gênero, talvez até decolonialidade, né? Quando que surgiu esse tino para você? Então, Cláudia, isso já faz muito tempo. Eu trabalho com a história das mulheres desde o meu TCC na graduação.
E eu tive a sorte naquele momento, que foi no século passado, de ter uma orientadora maravilhosa, que foi a Fátima Guimarães. A Fátima Guimarães foi minha professora na graduação, na pós-graduação, minha orientadora, né, desde o TCC. E eu trabalhei, minha primeira pesquisa, eu trabalhei com a participação das mulheres da elite nos movimentos cruzados. E aí, desde esse momento, como Fátima é uma feminista histórica, né, e já trabalhava com abordagem de gênero, então ela já me inseriu nesse movimento, né, e meu trabalho já foi feito desde a graduação, utilizando essa abordagem. Marxista, porque eu sou marxista desde muito antes, eu estudo Marx desde que eu tenho uns 14 anos, né? E eu fui militante estudantil dentro do movimento trotskista, aqui no Recife. Então, essa, para mim, é uma trajetória de vida, né? Já a militância das mulheres, eu admito, já foi um pouquinho mais tardio, foi mesmo lá já na graduação, nesse encontro com Fátima, né? E apesar de que, dentro do movimento mais amplo, né, de esquerda, as mulheres elas sempre buscaram se inserir, e mesmo com todos os problemas que você sabe que a gente enfrenta na realidade dentro dos partidos, que ainda tem uma estrutura muito patriarcal, muito machista, os movimentos da esquerda, mais à esquerda, eles facilitam a participação das mulheres. E eu sei que se a gente olha para trás, a gente pode até encontrar as dificuldades quando a gente começa a analisar. Mas, na época, eu não percebi, eu não sentia a dificuldade de estar no movimento e de, inclusive, participar igualmente. Porque, por exemplo, na época, a pessoa que eu dentro do movimento, né, dentro do movimento estudantil, a pessoa que eu estava ligada, que era, vamos dizer assim, uma liderança para mim, era uma mulher. E existiam várias lideranças mulheres dentro, né, do movimento trotskista. E, então, assim, eu não tenho essa lembrança. Claro que se eu for analisar como historiadora, fazendo, né, uma análise, observando, inclusive, toda a estrutura do partido e como as coisas ocorriam, talvez eu encontre. Mas, em princípio, eu não vou poder lhe dizer isso agora. Tá certo? Bom, mas me entender enquanto feminista já foi bem mais tardio, e o encontro com o feminismo decolonial, eu acho que fez com que eu me sentisse mais engajada, até porque o feminismo decolonial ele tem esse viés, vamos dizer assim, mais forte do uso das teorias marxistas, né? Todas as feministas que se dizem pertencentes ao movimento decolonial têm uma trajetória marxista. Então, eu acabo me encontrando nesse feminismo até muito mais do que no feminismo, nos outros feminismos. Interessante. Assim, pensando também um pouco nisso do feminismo decolonial, do conceito de decolonialidade e tudo, você acha, assim, que tem alguma especificidade em estudar a história das mulheres ou gênero no Nordeste? No Nordeste do Brasil, né? Sim, eu estou entendendo. Uma especificidade de trazer o decolonial para cá, eu penso que é a especificidade de qualquer espaço que tenha sido, historicamente, um espaço de colonização, né? As mulheres aqui no Recife fazem uma trajetória aqui no Brasil, aqui no Nordeste, enfim, aqui no Brasil, de um modo geral, fazem uma trajetória muito próxima das trajetórias dos países do Sul, né? E eu não consigo, pelo o fato é que eu sempre fiz história, porque eu fiz, na graduação, eu trabalhei
com as mulheres no período medieval, mas no mestrado e no doutorado eu me aproximei mais. No mestrado eu trabalhei com as mulheres que administraram as casas de caridade do Padre Biapino. Então, eu realmente olhei um pouco essas mulheres no Nordeste. Depois eu afunilei no doutorado, porque eu trabalhei com as mulheres que participaram da resistência ao golpe de 1964. Então, ficou mais... Me aproximei cada vez mais, mas, de qualquer forma, tem muitas mulheres que vieram para cá nos anos 60 para atuar aqui, para militar aqui. Vieram do Rio de Janeiro, vieram do Rio Grande do Norte, vieram de muitos lugares para militar aqui, e todas as minhas entrevistadas eram mulheres que moravam aqui, inclusive uma nasceu mesmo aqui no Recife. Outras são de outras cidades do estado de Pernambuco, inclusive uma da Paraíba, ali da fronteira, Princesa Isabel. Não sei se você conhece essa cidade. Conhece. Então, mas que chegaram aqui muito cedo, chegaram meninas aqui com 17, 18 anos, e começaram suas militâncias dentro da ação católica, e depois se engajaram, né, em outros movimentos laicos, né? Então, assim, observando, olhando para essas mulheres, para a história dessas mulheres, para a escuta que eu fiz sobre essas mulheres, né, e dessas mulheres, a gente percebe que, por exemplo, uma coisa que fica bem patente, elas não conseguem perceber que estavam inseridas em contextos patriarcais e machistas, né? Então, quando quando elas contam as suas memórias, a linguagem que elas utilizam é uma linguagem que, inclusive, as esconde, né? Ou seja, a gente percebe o quanto a colonialidade do poder está, né, está na forma como essas mulheres se enxergam e como essas mulheres participam socialmente e historicamente. E é preciso, inclusive, eu tenho pensado muito sobre isso, é preciso a gente reavaliar o nosso papel de historiadora, porque o respeito integral, né, como se espera, imparcial, às fontes, pode, inclusive, recolocar essas mulheres sob um véu de escuridão, sabe, de ausência, de exclusão na história, porque elas ainda falam, e até porque elas falam muito bem, elas têm um conhecimento muito bom, né, da língua portuguesa e se expressam muito bem, e elas continuam, inclusive pelo uso da linguagem, elas continuam se escondendo. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e eu tenho elaborado, inclusive, bastante. Eu estou até escrevendo, já comecei a escrever um texto a respeito disso, e eu quero me aprofundar mais nessa questão, inclusive, da linguagem utilizada pelo historiador, pela historiadora, principalmente as historiadoras que fazem a história das mulheres, que fazem a história das mulheres dentro, né, da proposta do feminismo decolonial, até porque a gente sabe que é uma praxe política, as nossas narrativas devem expressar os nossos lugares políticos, e os nossos lugares políticos devem expressar a nossa busca exatamente pelo fim da marginalidade, da exclusão das mulheres nas narrativas. Então, se a gente continua usando uma narrativa, ou seja, uma escrita, uma linguagem que esconde as mulheres, exatamente o que é que nós estamos fazendo? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que esse é o futuro, não é, da minha pesquisa, discutir mais essa questão da linguagem da historiadora na construção das narrativas sobre mulheres. Muito interessante. Eu vou até incluir dentro da minha pergunta, que estava na pauta, um questionamento meu. Eu estou fazendo agora o meu TCC, e eu também pesquiso mulheres numa perspectiva decolonial, mulheres que vieram do Nordeste para cá, né, para Brasília,
no período mais ou menos da construção. E, assim, às vezes a gente se esbarra com um certo receio de, mesmo você fazendo uma análise decolonial, uma análise interseccional, que você vincula o gênero, a raça, a classe, a localidade dessas pessoas, à história que elas viveram, um medo de, não sei, se apropriar de maneira indevida na narrativa dela, porque é uma memória daquela pessoa, sabe? A forma como ela vê, a gente analisa, e não sei, talvez um medo de acabar caindo no anacronismo, ou de, não sei, de agir errado, sabe? Porque a história oral, a gente tem que ter uma postura muito centrada, né? Para não sair, não deixar de ser história. A gente tem que ter um rigor científico. Sim. Então, eu fico meio perdida nisso, aí eu incluo aí, e aí você fala um pouquinho sobre as suas pesquisas atuais também, que você já iniciou falando sobre isso, né? Que é uma coisa futura que você pensa. Enfim, é isso. Então, a minha pesquisa atual ainda continua a minha pesquisa da tese. Eu ainda continuo pesquisando sobre a participação das mulheres no período anterior ao golpe e posterior ao golpe. Eu devo pesquisar... A minha tese trabalha de 1960 a exatamente o dia em que acontece o golpe, no 1º de abril de 64, e o movimento em que essas mulheres participavam, né, dentro dos partidos e dos diversos movimentos, e como elas se inseriram nesse movimento contrário ao golpe. Apesar de terem vivido, enfim, o golpe. E aí eu continuo pesquisando esse momento pós-golpe, mas até mais ou menos os anos 70. Eu continuo com essa pesquisa. Paralelamente a essa pesquisa, como eu estou na Universidade de Pernambuco, numa licenciatura de Ciências Sociais, eu tenho também me preocupado em pesquisar as questões relacionadas ao gênero dentro da sala de aula. Então, eu tenho vários textos já que você pode encontrar, né, até mesmo na internet, sobre como as questões de gênero marginalizam pessoas dentro da sala de aula, estabelecem relações de poder, não só entre alunos e alunas, mas entre alunas e professores, né? E alunas e professoras. Então, essa preocupação com a marginalização das alunas, das estudantes, né, das meninas, dentro de sala de aula. Uma marginalização que inicia com uma imposição, né, em relação a como as meninas precisam se comportar dentro da sala de aula e como esse comportamento impede o seu desenvolvimento, né, intelectual. E como isso acaba limitando a sua profissionalização. Né? Ou seja, a ideia é mostrar como nós, professores e professoras, ou seja, o corpo docente, a didática precisa ser repensada para que a gente possa efetivamente colaborar com o crescimento intelectual das mulheres. Isso essa é uma pesquisa paralela que eu faço. Mas a pesquisa sobre a participação das mulheres continua. E eu trabalho também não só com as mulheres que são militantes, mas eu observo, de um modo geral, as mulheres populares, as suas participações políticas no período dos anos 60. Porque, às vezes, as pessoas pensam que participação política é somente participação partidária, né? E não é. Eu observo, por exemplo, aquelas mulheres que estavam dentro das associações, né, de bairro, lutando no dia a dia pelo preço do pão, pelo preço do gás, pelo preço da passagem, não é? Por melhoria na qualidade da entrega da água, de serviço de água, de energia, e que tudo isso faz com que elas sejam mulheres bem atuantes na política.
O pessoal é político, né? O pessoal é político. Adorei essa frase. Deixa eu ver mais o que. Eu acho que a gente pode, já indo para o fim, assim, porque eu poderia perguntar um pouco mais sobre isso da decolonialidade, mas você já falou bastante e eu acho que já fez sentido dentro da nossa pauta. Então, eu vou perguntar para você se você hoje você acha que na sua trajetória ou até hoje em dia você enfrentou algum tipo de preconceito por trabalhar dentro do campo do estudo de gênero? Por trabalhar no campo do estudo de gênero, em relação por trabalhar na academia mesmo. Sim. O fato de eu estar numa academia com uma estrutura patriarcal, por mais que a gente entenda que estamos lidando com pessoas que deveriam ser pessoas racionais, pensantes, isso não é a realidade cotidiana. Então, eu percebo sim, inclusive até hoje, que as mulheres que precisam estar dentro da academia, elas têm de fazer um esforço muito maior do que os homens, desde os problemas domésticos, que são paralelos ao mundo do trabalho, e que nós, mulheres, efetivamente temos que absorver. Eu me lembro que hoje, para mim, tanto que eu percebo hoje, para mim está muito mais fácil. Mas quando eu comecei há 30 anos atrás, efetivamente, né, dentro da academia, eu tinha filhos pequenos, né, uma filha e um filho pequenos. E eu tinha que me dividir, né, entre a academia e a vida doméstica, né, o cuidado com as crianças. E eu escutei muito as pessoas dizerem que eu largava meus filhos pelo meu trabalho. Eu não escutei isso pouquinho, não, eu escutei isso muito. Eu largava os filhos, eu não cuidava deles, não é? Assim, eu tive que experienciar tudo isso. Eu era militante de esquerda. Então, como militante de esquerda dentro do movimento trotskista, que era na época a Convergência Socialista, eu já estava acostumada a estar em lugares, né, e ser reconhecida como persona não grata, né? Comunista, aquelas coisas. Né? E assim, de certa forma, a gente tinha que viver numa clandestinidade contínua. E então, o fato de eu ter sobrevivido a essa clandestinidade, né, na adolescência, me fez também sobreviver a essa forma como as mulheres, né, que trabalham, que querem ter uma profissão, que querem crescer dentro da sua profissão, têm que enfrentar. Né? E eu tive que enfrentar. Não foi fácil fazer a graduação. Não foi, tá entendendo? Inclusive, um tema que somente a professora Fátima compreendia, para você ter uma ideia, naquela época, só Fátima entendia o que é que eu fazia. Eu me lembro que quando eu fui para a banca do meu TCC, porque a gente tinha banca, não sei se... onde eu trabalho, que é na Universidade de Pernambuco, os TCCs têm banca, até hoje. Eu sei que isso não é a realidade de todas as licenciaturas. Mas na época eu fazia o bacharelado de História, porque eu nunca fiz a licenciatura de História, eu fazia o bacharelado, mas dentro das pesquisas, das linhas de pesquisas existentes, a linha de gênero, na época que eu fiz o meu TCC, nem existia. Então, só Fátima entendia. Eu me lembro que quando eu fui para a banca do TCC, uma professora e o outro professor, eles diziam que não sabia por que é que estava ali escrito que era gênero, que não sabia qual era a importância de enfatizar tanto as mulheres, que as mulheres e os homens experienciaram o medievo da mesma forma. Então, assim, eu venho
percebendo essa dificuldade de trabalhar com o tema, depois a dificuldade de trabalhar com a abordagem, porque tem, até hoje, muita gente confunde gênero com sexo e sexualidade, né? E, então, ainda, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para efetivamente inserir a abordagem de gênero ou as metas, teorias feministas na academia. Isso ainda não é uma coisa tranquila, né? Então, assim, e dentro mesmo da universidade, a gente tem que fazer sempre um esforço muito grande, porque, por exemplo, somente quando eu entrei na Universidade de Pernambuco foi que eu consegui inserir o debate de gênero e criar uma disciplina. Não existia. Então, a gente tem que fazer tudo e mais, explicando, reexplicando, né? Fazendo concessões para poder inserir as coisas. Ah, você vai fazer isso, então você tem que fazer aquilo outro lá, sabe? Ah, você faz isso, então você tem que esquecer não sei o quê, sabe? Não, parecia que não dava para conciliar a coordenação com a abordagem de gênero, com o debate de gênero, com disciplina de gênero. Ah, sabe? E aí você fica... Por quê? Por que isso? Mas, sim, inclusive, dentro da universidade, para que uma mulher galgue mais do que ser a coordenadora do curso, às vezes também é difícil. A dificuldade, inclusive, de valorizar as disciplinas de gênero e valorizar as temáticas de gênero, as pesquisas de gênero. Então, a gente acaba sendo... é esse o tema, então fica para depois, né? Continua. Eu acho que a gente ainda tem muita luta pela frente. E o pior é que o nosso ex-ministro nos deixou com uma bomba no colo, não é? Então, a gente ainda tem tudo isso para ultrapassar. Sim. Conto com você. Não, encontrei algumas dificuldades, sim. Com certeza. Eu imagino, hoje, eu como graduanda, eu encontro essas dificuldades, assim, muito próximas das que você encontrou. Então, às vezes até a gente fica com a sensação de que a gente está nadando e está morrendo na praia, né? De que não tem uma... Mas tem sim. É que são passos pequenininhos, a gente só não pode desistir. E eu espero, Amanda, que a minha experiência tenha servido de alguma coisa para vocês que estão chegando agora. E eu recebo de braços abertos, porque vocês vão nos continuar. E a gente... Inclusive, isso para mim é uma felicidade, sabe? Porque eu sei que você vai continuar o nosso trabalho. A gente vai ter que sair. A gente pode até continuar apoiando, mas a gente vai ter que sair e dar lugar a vocês. Que bom que vocês estão aqui, você bem exclusivamente, Amanda. Que bom que você está aqui para dar continuidade aos nossos esforços. Quando eu escutei hoje a Raquel Soyer falar das dificuldades dela, você imagina, né? E ela nos agradecer porque nós continuamos. Eu tenho que também agradecer muito a você, Amanda, porque você continua. Eu acho que o prazer é todo nosso. É muito bom, assim, a gente não pode esquecer quem veio atrás, né? Quem abriu a passagem para a gente estar. Assim como a gente também não pode achar que não vem ninguém depois da gente. Mas vai depender muito da força de vocês para que vocês tenham continuidade, né? Vocês precisam acreditar na luta, acreditar nesse modelo de conhecimento. Porque a abordagem de gênero, o feminismo decolonial, é um modo de enxergar o mundo bem diferente. Né? Não é a mesma coisa. A gente não vê mais o mundo como isso e aquilo. A gente vê o mundo como muitas coisas integradas. Não é mais aquele mundo azul, se não é azul... é o quê? Ou se não é azul, é cor-de-rosa. Se não é cor-de-rosa, é azul. Se não é preto, é branco. Não, a gente sabe que tem aí agora um mundo de nuances entre o azul e o cor-de-rosa, entre o preto e o branco, né? A gente vê o mundo de forma muito mais integrada, inclusive não só integrada a vida social, como
a vida natural, o planeta. O planeta é um todo integrado, e a gente não perde de vista essa perspectiva. Então, para a gente, tudo é multifacetado, tudo é plural, e esse plural não está separado, é um conjunto, e a gente tem de enxergar o mundo sempre como um conjunto. Se a gente tira uma coisa aqui, mexe ali. Se a gente bota uma coisa aqui, mexe acolá. Então, eu acho que a gente tem uma outra visão. Eu acho que a gente cria uma outra visão de mundo. Sim, a gente tem um outro olhar. O nosso olhar não é linear, o nosso olhar não é binário, o nosso olhar, sabe, não é excludente. Eu acho que principalmente isso, o nosso olhar não é excludente. E outra coisa, a gente sabe e a gente defende que a nossa perspectiva é uma perspectiva política. A gente não está estudando à toa, a gente está estudando e sabendo por que a gente está estudando, a gente sabe o que a gente está fazendo. Com certeza. Já os finalzinhos, eu queria que você falasse um pouco como você se aproximou da Projetar, como que você chegou nesse evento da webinária, né? Afinal, essa é a nossa justificativa para a entrevista, mas, claro, a gente só estava esperando a oportunidade para entrevistar. Claro. Olha, Amanda, eu conheço... Poxa vida. Ana Veiga. Eu conheço a Ana Veiga do grupo do gênero, né, do Nacional de Gênero. E isso, enfim, o grupo, o gênero, né, o Nacional de Gênero nos aproximou. Quando ela criou o projeto, ela me convidou para estar naquela reunião em que ela fez a criação do projeto, que lá, né, na AMPU aqui do Recife, inclusive. E eu estava lá. E eu achei muito interessante a proposta do projeto, sabe? Eu acho que, inclusive, essa coisa de tentar ver quais são as particularidades das questões de colonização e das nossas propostas de decolonização a partir desse contexto que é o Nordeste, tá certo? Então, eu achei muito interessante. Demorei um pouco para dizer que realmente faço parte do grupo, mesmo me sentindo inclusa nele, mesmo sentindo que ele tem muito a ver comigo, muito a ver com as minhas perspectivas de trabalho, muito a ver com as minhas perspectivas intelectuais, tem tudo a ver com a minha temática, entende? Mas eu demorei um pouco para dizer, faço parte do grupo, porque é mais uma atividade. E como você observou no começo, eu faço parte já de muitos grupos. Para não dizer, estou nele e não colaboro, eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, indecisa de dizer, estou nele. Mas, uma vez que eu percebi que sim, que eu posso colaborar, inclusive com o que eu faço, não é? Eu posso colaborar com as coisas que eu já faço, então eu me senti mais à vontade para dizer à Ana, sim, estou aqui no grupo. E acho que o grupo ele é fundamental, até para criar uma unidade, não é? Quando você é historiadora, está se formando historiadora, você sabe disso, a gente sempre pensa as pessoas dentro de um coletivo. Né? A gente pensa as pessoas como pessoas, indivíduos e indivíduas, mas a gente também pensa que esses indivíduos, essas indivíduas, estão numa unidade, estão num conjunto, são sujeitos e sujeitas. Então, quando elas são sujeitos e sujeitas, então elas passam a ser representantes, não é? E então, eu acho que a gente tem que, sim, buscar uma unidade do que é essa mulher, né, nordestina. Então, eu acho que esse grupo tem tudo a ver, porque a minha pesquisa é com essas mulheres nordestinas. Então, eu acho que casa muito bem. Né? E eu posso colaborar a partir, inclusive, das coisas que eu já faço. E assim, foi assim que eu me aproximei. Me aproximei porque Ana Veiga é uma pessoa que eu admiro profundamente.
Acho que ela não só é uma pessoa muito feliz, muito alegre, mas ela é uma pessoa extremamente responsável e lutadora. Assim, ela batalha para que as coisas dentro da academia aconteçam. Né? Então, tem tudo a ver comigo. Principalmente aquela alegria, aquele sorriso da Ana. Assim, acho que abalam, viu? Muito obrigada, professora. Foi um prazer imenso. Foi uma aula para mim. Estava sentindo falta de uma aula sobre gênero. A gente fica assim, se coçando. Se coçando para ela assim, não quero falar sobre o feminismo. Muito obrigada mesmo. Tá certo. Amanda, eu também tenho muito que agradecer. Adorei conhecer. Espero que a gente se encontre mais. Eu sei que nesse momento a gente só vai se encontrar virtualmente, mas isso vai passar e a gente vai continuar fazendo os nossos eventos, inclusive, de gênero. O evento que aconteceria em Marília foi transferido, mas ele não vai deixar de acontecer, tá certo? Ele só mudou a data, e eu espero que a gente se encontre no próximo Encontro Nacional do GT Gênero da AMPU. Eu também espero. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. E espero que tenha a próxima. E até dia 8, né? Dia 8, dia 10, até lá, a gente se encontra.